Olá, tripulantes da Terra. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Arthur Henrique. E estou muito satisfeito pelo retorno que vocês estão me dando, pelas ideias. Acredito que esse trabalho ele vai evoluir com o tempo. A gente vai aprendendo em conjunto como expressar melhor as ideias, como expor melhor o pensamento que as pessoas têm necessidade. E continuam indicando as pessoas, continuam se inscrevendo no canal, compartilhando comigo, para a gente possa criar uma melhor forma de transmitir o conhecimento para vocês. O conhecimento ele é universal, o conhecimento ele é divino, e a gente faz aqui para compartilhar mesmo as ideias. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é pais e filhos. Todos nós temos esse tipo de interesse para saber essa relação, ou como filho ou como pais, né? E aí a gente tem que entender um pouco esse processo histórico, porque é curioso que nós estamos em 2020, mas há 100 anos atrás, a própria psicologia vinha discutindo essa relação, porém, a relação ela não se dava pelo que nós falamos hoje, né? A discussão dessa relação se passava muito mais por uma questão de como afetivamente não atingir os filhos. Os psicólogos da época, e é muito curioso isso, eles contraindicavam o abraço, o beijo, o tratar o filho com zelo. Eles tinham muito medo de que isso traria consequências danosas quando adultos. Acreditavam que as crianças criadas dessa forma afetiva seriam adultos inseguros, mimados, que muitas vezes poderiam ser egoístas e não conseguir lidar com os próprios problemas sozinhos. Tá? E é interessante a gente destacar, ali na década de 1920, por aí, apareceu um psicólogo chamado John Watson, que foi um dos grandes importantes na psicologia comportamentalista, e ele, naquela época, ele começou a escrever uns livros, uns manuais de autoajuda, mas voltada para os pais de como criar os seus filhos. E curiosamente, em todas as suas escritas, né, e ele vinha trabalhando isso nas universidades, depois que saiu da universidade também vinha trabalhando com essa expectativa, na grande temática de puericultura, que é esse trabalho com as crianças. E ele indicava fortemente que os pais deveriam simplesmente ser formais com seus filhos, tratar os seus filhos como um grande adultos. Então ia cumprimentar o filho, bastava só um aperto de mão, como se fosse uma questão social, né, aceitável. Nunca beijar a criança, nunca receber a criança no colo ou abraçá-la, ou a criança chorando e você lá acalentar a criança, isso era contraindicado. O indicado era no máximo um aperto de mão, no máximo um elogio pontual, no máximo, se fosse para beijar a criança na testa na hora de dormir e numa forma bem afastada, né? Bem formalizada. Por quê? Porque esses psicólogos, junto com John Watson, acreditavam que isso poderia criar adultos mais seguros e adultos mais firmes para a vida. Porém, o que nós observamos que ao longo da história e que essas crianças que se tornaram adultos mostraram isso ao contrário. Mostraram sujeitos totalmente inseguros, totalmente desequilibrados emocionalmente e que vieram a cometer problemas emocionais com depressões, ansiedades e até suicídios. E isso aconteceu com um dos filhos do Watson. O John Watson acabou tendo nesse sucesso que ele fez todo, provando da própria contraindicação, vamos dizer assim. O seu filho acabou se matando e caiu por terra todas as teorias que ele estava dizendo e acabou sendo julgado como um péssimo pai. Infelizmente, aconteceu isso. Porém, em 1950 a 1960, surgiu um psicólogo chamado Harry Howlon, que ele fez um estudo muito interessante com macacos, e ele separou esses macacos, o macaco recém-nascido da mãe, desde cedo, e fez um experimento colocando dois macacos de brinquedo, de arame, um macaco de arame todo cochoado, né, com uma plumagem bem macia, e o outro somente com uma mamadeira.
E por incrível que pareça, os macaquinhos preferiram a mãe cochoada. E ele começou a interpretar esses sinais, como um macaco, um mamífero, assim como o ser humano, de que esse mamífero, esse ser, ele é muito mais afetivo do que buscando o alimento em si. Então, a necessidade nossa de afeto para o nosso desenvolvimento pleno é muito maior do que somente dar a alimentação. Então, caiu por terra, os psicólogos começaram a pegar esse experimento e derrubar a tese de que a criança não precisava de um cuidado emocional como se previa, né? Acreditava-se então que o adulto tinha que dar somente o alimento e bastava. Ou uma introdução religiosa, uma introdução de moral, enfim. Caiu isso por terra. Então imaginou que além disso precisa-se também do afeto, do acolhimento, e começaram a enxergar as crianças de forma diferente, os filhos de forma diferente. Isso é importante que a gente comece a observar que possivelmente nossos avós, nossos pais, têm resquício desse momento de que a educação não poderia ser totalmente afetiva. E aí a gente começa a compreender mais essas gerações. Umas gerações mais novas começaram então a ter mais afetividade. E começaram a ter pessoas mais amorosas, pessoas mais compreensíveis, enfim. E isso é muito importante, porque a gente começa a pensar que a gente tem que ensinar a criança a amar. A capacidade de amor, a capacidade de afeto, ela é desenvolvida com o tempo e com o nosso contato de afeto. E para isso, para que os pais ensinam a capacidade de amar as suas crianças, os pais têm que ter certa harmonia em casa. Eles têm que ser sujeitos harmoniosos e ter essa harmonia em casa, gerar essa harmonia em casa. E como que isso pode ser feito? Vamos a algumas dicas aqui para a gente entender essa afetividade em casa, porque a gente sabe que os pais não foram ensinados para serem educadores e educadores afetivos, né? Para ensinar esse tipo de situação. Primeiro é a alegria e a harmonia. Os pais, quando são muito harmoniosos e alegres, transmitem essa positividade para a criança. Nós já temos na neurociência pesquisas dizendo que pais mal-humorados, pais com aquela tendência depressiva, elas tendem a trazer um desenvolvimento mais precário para os seus filhos, né? Então é importante alertar para isso, né? E é comum também a gente pensar como pais que a gente tem que direcionar nossos filhos somente para a carreira profissional e econômica. Que é importante a educação de forma econômica, para desconstruir uma bela carreira, a gente exige demais dos nossos filhos que sejam os melhores, e a gente esquece que a educação ela tem que ser para a autorrealização dele. As crianças têm que se tornar adultos autorrealizáveis, adultos emocionalmente estruturados e que buscaram atender às melhores habilidades que têm, atender o que quer para a vida, e não para atender um ente econômico ou uma carreira promissora que os pais queriam muitas vezes, né? Nós temos exemplos de histórias aí que nos comprovam isso, e é interessante a gente analisar e aprender com os erros também, né? Então, o mais importante para os pais é criar uma condição psicoemocional para os seus filhos. O que eles vão escolher para a vida deles é resultado da criação que você teve efetiva, né? Uma pessoa que ama melhor, ele vai escolher melhor seu casamento, ele vai tratar melhor seus filhos, vai criar melhor um relacionamento social, enfim. Então, a gente valorizar mais essa questão psicoemocional do que a questão somente intelectual e econômica, vamos dizer assim, né? A gente fica muitas vezes pensando nisso e acaba perdendo esse nicho, né? E aí nós temos então no relacionamento, para evitar dificuldades, para que não venha a ter dificuldades no relacionamento, conflitos dentro do relacionamento e conflitos com os pais e com os filhos, os pais têm que desenvolver algumas características. Uma delas é saber dialogar bem, né? O que vem a ser o diálogo? O diálogo é saber escutar, saber respeitar, saber conversar bem um assunto, estar bem atualizado. Muitos pais não estão atualizados, não seguem o desenvolvimento do filho, não vê que o filho aprendeu e segue as etapas. Tem família que não evolui, tem família que para. O sujeito está com 18 anos, ele acha que o sujeito tem 5 e tem que obrigar aquelas normas. Enfim, é uma questão agora de negociação, de bom senso, de diálogo. Saber aceitar o filho como ele é,
né? Respeitar, exigir certas situações do filho de postura normal, moral e ética, né? Dentro do que é estabelecido naquele momento. É uma ideia de divulgar sempre, de compreender o filho nas entrelinhas do que ele está querendo dizer. Um filho que tem um diálogo muito bom em casa, ele acaba tendo uma confiança maior nos pais. Ele acaba acreditando mais nos pais, falando mais, ouvindo mais os pais. Ele não tem tanta necessidade de ouvir o colega, a rua, enfim, né? A gente tem que ensinar os filhos a perceber o próprio valor que eles têm. É importante os filhos sentirem que são valorizados e ter autoestima, né? Despertar bem os dons naturais que eles têm, as habilidades. E a gente tem que parar de comparar nosso filho com o filho dos outros. Isso é mal para ele. Tem que entender a habilidade que ele tem, valorizar o que ele tem de bom. A gente acaba pegando mais somente nas dificuldades, né? Naquele erro, pega muito no erro. Essa educação do erro já passou. A gente tem que valorizar o erro para que ele venha a aprender com o erro e não errar novamente, né? Implicar nele a responsabilidade. Se ele fez, ele vai pagar. E isso é muito importante, essa estruturação que você impõe nele de responsabilidade, né? E outras coisas é ensiná-lo a ser adaptável às novas situações, porque assim ele não vai sofrer. Um sujeito adaptável, que aprende a lidar emocionalmente com as coisas, ele não precisa defrontar, ele não precisa do conflito. Então, a última dica que eu posso dar para os pais, de forma assertiva, é a gente entender que os pais têm que sempre dialogar. O diálogo acima de tudo. Imposição a gente perde. Tá? Trocar ideia sempre que necessário, compreender o seu filho, compreender a situação, compreender a vida que ele está vivendo. Né? Sempre escutar, interessar-se pelo seu filho, ser acessível, atualizado, né? Acompanhar então essa evolução do filho. A nossa ideia é de que o diálogo, bem feito, bem estruturado, ele cria um conhecimento mútuo das partes. E ele cria também um equilíbrio emocional entre as partes, a segurança, né? Os filhos começam a entender os pais e os pais entender os filhos. Então, pais e filhos é uma relação que dá certo. Só basta ter boa vontade dos pais e ensinar os filhos a amar e a entender situações. Ok? Essa é a mensagem que eu gostaria de falar de hoje. Vamos continuar com essa pauta, pais e filhos, eu acho importante. Mandam para mim perguntas que queiram, necessidades que precisam ouvir. Vamos compartilhar, vamos criar uma oportunidade de crescimento coletivo. Nós estamos nesse planeta, nós estamos nesse momento vivos, é para isso, é para aprender coletivamente, é para aprender mutuamente. Ok? Peçam para seus amigos para inscrever no canal, vamos divulgar, vamos acrescentar essa corrente do bem. Vamos entender melhor nós mesmos e a gente poder crescer evolutivamente melhor. Ok? Um abraço, até mais.